tem Não está aparecendo nada. lá, tá? Nada. Você olha aqui, está aparecendo. Doutor, boa noite. Boa noite, tudo bem, pá? Boa noite. Fala, nação Capa Preta. Boa noite para você que acompanha as redes sociais aqui do Rio Branco. Sejam muito bem-vindos. Boa noite para vocês. Esse é o Papo de Internet. E hoje teremos um grande convidado aqui, né? Nosso grande doutor José Carlos Gomes, médico do Rio Branco, há nada mais, nada menos, galera, 38 anos de Rio Branco. É muito tempo, é muita história, quase 4 décadas aí comandando o departamento médico do Rio Branco, muito profissionalismo, muita paixão, muita garra também, né, doutor? Vamos falar um pouquinho aí sobre toda essa trajetória no Rio Branco, vamos falar um pouco sobre medicina esportiva também, sobre o atual Rio Branco, sobre as histórias que o doutor tem para contar, enfim, vai ser um bate-papo muito legal aqui no nosso Papo de Internet, aqui em nosso Instagram. Boa noite, doutor. Tudo bem por aí? O senhor me ouve? Tá perfeito o retorno, tá ótimo. Beleza. Doutor, são 38 anos de Rio Branco, né? O senhor certamente deve ser já o médico aí há mais tempo, né, de serviço prestado a um clube aqui no Brasil. A gente não tem esse levantamento, mas com certeza deve ser aí um dos primeiros, se não o primeiro, né? Então, já para começar, doutor, eu queria saber como que começou essa sua trajetória no Rio Branco, com o Rio Branco, lá há 38 anos atrás. Como que foi o início, doutor, dessa sua paixão pelo clube? É até interessante você ressaltar fazer essa pergunta, porque, primeiro, boa noite à imensa nação Capa Preta, aos amigos que, porventura, estejam prestigiando no Instagram do Rio Brancões. E foi uma trajetória bem interessante. Eu comecei como acadêmico, né? Fiquei mais ou menos 2 anos como acadêmico, depois me formei e continuei no Rio Branco. E o interessante de tudo que foi nascendo uma paixão dentro de mim, que hoje o meu primeiro clube, né, é Rio Branco. O segundo clube seria Botafogo. Mas se eu tivesse que escolher um segundo clube, seria primeiro Rio Branco, segundo, terceiro, quarto. O quinto seria o Botafogo. E você... Senhor... Pois não. Qual a pergunta? Não, desculpa, pode continuar. O senhor tinha quantos anos na época ali que o senhor começou no Rio Branco? Era garoto, era acadêmico ainda. Posso falar, não, vou falar minha real idade. Eu estou menino ainda, estou garoto. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim, passei por vários treinadores, né? Inclusive, por coincidência ou não, eu comecei com Vanderlei Luxemburgo. Comecei com Luxemburgo. Entendeu? No qual é um grande treinador, foi uma pessoa assim, que a hora que ele começou... Foi 83, né, doutor? 82 para 83, mais ou menos isso aí. Onde eu fui bicampeão pelo Rio Branco, entendeu? Com o Luxemburgo. Depois eu fui campeão em 85 com o Adalberto Lopes. Tá bom. Bicampeão com o Adalberto Lopes em 85. Depois passamos aquele ato imenso sem ser título. E voltamos a ser campeão depois de 2010 com o Del Aranha, meu amigo. Pessoal, espero que ele esteja assistindo. Um abraço para o Del. É uma pessoa que eu tenho uma amizade com ele até hoje. E nos falamos praticamente todos os dias por WhatsApp, eu, o Del e o Aranha. E depois fomos campeões de 2015, com aquele belo time com o Duílio. É uma pessoa também que eu guardei, que eu tenho assim, uma ótima lembrança, uma amizade maravilhosa também, entendeu? E o futebol, eu digo o seguinte, futebol, o retorno financeiro não dá, mas em termos de retorno de amizade é simplesmente sensacional. Eu, sinceramente, se você falar assim, que ponto negativo você teria com relação ao Rio Branco? Nenhum. Só me trouxe alegria, mesmo nos momentos mais tristes assim, da minha vida, com relação ao Rio Branco, né? Que passamos um perrengue muito grande. Não vale a pena citar aqui quais os presidentes, né? Eu prefiro ressaltar as coisas boas. Mesmo assim, eu sempre fui persistente, sempre amei o Rio Branco. Doutor, você iniciou então ali naquele período ali de 82, 83. 83 foi seu primeiro título, então, né? Foi o meu Pelo Rio Branco. Primeiro título. Aliás, quando Queria eu que você comecei... falasse... Pois não, pode falar. Não, porque tem muito torcedor que pergunta sobre aquela época, né? Então queria já que você ressaltasse, falasse como que foi aquele ano de 83 para você, né? Trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo, primeiro título do Vanderlei como treinador e o primeiro Perfeito. título seu também, né? Como que foi aquele ano de 83 para você? Lembra alguma coisa? Tem que puxar da memória, né, doutor? Não, lembro perfeitamente. Garoto, né? Comecei garoto lá, com o Luxemburgo. Luxemburgo, assim, é uma pessoa assim...
como treinador excelente, uma pessoa assim, que eu aprendi a gostar, nós temos um relacionamento até hoje, tem um telefone pessoal dele, mas é assim, um pouco de difícil trato, entendeu? E eu, garoto ainda, né? E naquela época, o professor Vanderlei Luxemburgo, ele era, não sei se vocês sabiam, ele era preparador físico, ele não era treinador. Ele começou como treinador no Rio Branco. E é o primeiro título. Eu quero ressaltar aqui, que eu sempre questiono ele sobre isso, inclusive o último jogo do Vasco, aqui acho que o ano passado, falei, poxa, professor, o pessoal sempre me questiona, poxa, o Luxemburgo nunca fala do Rio Branco. Eu falei, não, doutor, pelo contrário, o Rio Branco mora no meu coração, entendeu? Eu tenho assim, um carinho muito grande pelo Rio Branco, e é verdade, ele provou isso várias vezes, entendeu? E o contrário que vocês imaginam e pensam, esse título é guardado comigo, por quê? Porque foi o primeiro. Primeiro, né, título que você nunca vai esquecer. Você entendeu? E depois ele teve que sucesso todo no Bragantino, né? Foi para os Emirados Árabes e tal. E o Luxemburgo, na minha opinião, ainda é um dos grandes treinadores do Brasil. Ô, doutor, e naquela época ali, 82, 83, falando um pouquinho da sua área, a medicina esportiva no Brasil e até mesmo no estado já era algo assim consolidado ou ainda estava encaminhando a questão da medicina esportiva? Ótima pergunta. Pelo contrário. Acho que a única pessoa que era formada em medicina esportiva na época era o Luciano Rezende, meu amigo Luciano Rezende, que é o atual prefeito de Vitória. Inclusive, tive o prazer de trabalhar com o Luciano no Rio Branco Atlético Clube, né? Ele ficou pouco tempo lá, mas o inovador, assim, o precursor da medicina esportiva no estado do Espírito Santo foi o Luciano Rezende. Então, naquela época, nem se ouviu falar nisso. Eu acredito que ele seja foi o primeiro, um dos primeiros formado em medicina esporte no estado do Espírito Santo. Então estava encaminhando ainda a medicina esportiva, né, naquela época, Sim, né? muito, muito caminhando. Inclusive, medicina esportiva é uma coisa nova. Eu fiz pós-graduação em São Paulo em 2014, no qual eu tive chance de conhecer assim, grandes profissionais, como médico do São Paulo, do Atlético Paranaense, da Ponte Preta, do Flamengo, o Runco. Falar nisso, você falou uma coisa muito interessante. Eu penso que em atividade hoje, eu tenho assim, 99 certeza que sou eu, em atividade hoje, como médico de um clube, de um único clube. Fui eu. Porque segundo depois de mim seria o Runco. Fugiu a memória, o José Luiz Runco. Entendeu? Que é uma pessoa maravilhosa, tive o prazer de conhecer, tem um telefone pessoal, a gente se fala muito, entendeu? Depois, porque quando ele se aposentou do Flamengo, ele tinha acho que 27 ou 28 anos de clube. Aí eu perguntei até o Runco. Eu falei assim, Runco, há uma novidade também bem interessante. O contrário que as pessoas pensam, não vem ao caso agora, eu vou contar. O contrário que as pessoas pensam, que médicos de grandes clubes brasileiros ganham fortuna de dinheiro. Vou dizer para vocês que é ledo engano. Porque o Runco me confessou uma vez, fiquei até surpreso. O médico do Flamengo, Botafogo Fluminense, mais ou menos uma escala de 13 mil, de 11, 12, 13 mil reais por mês. Enquanto o jogador ganha milhões de reais, o médico tem essa remuneração aí. Então, ao contrário do que vocês pensam, o médico é muito mal remunerado, mesmo no clube de ponta, igual o Flamengo. E pasmem, na seleção brasileira, você sabe qual é a remuneração do médico? Quem sabe? Vocês não sabem. Não tem salário. O médico seleção brasileiro não tem salário. Ele tem gratificação. Ele tem o famoso bicho. Entendeu? Então, o Rodrigo Lasmar... O próprio Runco mesmo foi durante muitos anos, né, na seleção também, né? Foi. O Runco que você citava foi durante muitos anos na seleção. Foi muitos anos na seleção brasileira. Então, o que ele ganha? Ele ganha um prestígio pessoal, no qual ele tem um retorno financeiro, em função desse prestígio pessoal. Agora, em termos de salário, ele não ganha absolutamente nada. Palavras do Runco, não posso estar enganado, mas palavras do Runco é uma pessoa muito séria e eu acredito nele. Doutor, vou abrir um pouco aqui para a pergunta que os próprios torcedores estão enviando, né? Tem uma pergunta aqui do torcedor Renzo Batista. Olha, já está querendo colocar o senhor em enrascada, hein? Ele está perguntando aqui qual foi o melhor jogador que o senhor viu atuar aí ao longo desses 38 anos no Rio Branco. Eu estaria cometendo injustiça, pô. Eu tive tantos jogadores bons, se você falasse o pior, talvez fosse mais fácil. Agora, o melhor, acho que vamos falar por décadas. Nossa, passei por jogadores, assim, tantos profissionalmente. Pô, vamos falar do professor Rio Branco. Dé é indiscutível a qualidade do Dé. Só não gostava de treinar, Dé. Me desculpe se você estiver me ouvindo. Você detestava treinar, mas em campo eu resolvia. Entendeu? Sim, Dé, Guaranha, Arildo Ratão, Rony Clay. Poxa, vou escolher. Pô, um dos melhores goleiros que eu vi passar pelo Rio Branco, Paulo Vitor, que hoje está na primeira divisão de futebol português. Paulo Vitor, campeão 2015. Paulo Vitor, campeão 2015 conosco.
Você entendeu? E Dé artilheiro 85, né? Dé artilheiro. Dé era sensacional, fora de sério. Não treinava, mas resolvia, que é mais importante. Mas quem? Onde lembra aí? Rony Clay, sensacional. Rony Clay é ídolo até hoje. Rony Clay é uma pessoa assim, maravilhosa, tanto dentro como fora de campo. Mas quem? Paulo Roberto Brasinha. Rapaz, é difícil. É difícil falar, porque são tantos jogadores bons. Na atual, deixa eu ver. Nossa, são muitos jogadores bons. Muitos. Só tive alegria. Por exemplo, aquele time de 2015 mesmo, não sei se vocês estão lembrados, foi o primeiro time, o melhor time de todos os estaduais do Brasil. Não sei se você lembra disso. A pessoa, com todo respeito, Vitória, ressalta Vitória, mas o melhor time de todos os estaduais de todo o Brasil, não sei se você lembra disso, ficou se estiver errado, foi o Rio Branco. O Duílio fez um timaço, era um time assim. Você tem ideia? O time era tão bom que a gente sabia que ia ganhar, só faltava sair para cá. E depois, graças a Deus, fizemos emendar uma Série D maravilhosa também, que fomos campeões do primeiro turno. Ninguém ressalta isso. A própria imprensa capixaba deixa a desejar com relação a isso aí. Eles não ressaltam esse trabalho maravilhoso que o Rio Branco fez. E, inclusive, tem o William também, que fez um gol maravilhoso, se não me engano, não sei se foi contra o Comercial de Mato Grosso, não sei. Foi na Série D, né? Na Série D, ele chegou perto do e falou assim, o que esse cara vai fazer? Do Gerari. Pô, ele com nojo, dá um toque por cima do goleiro e faz um gol maravilhoso. O William também. O William é um grande... William, você é craque, mas tenha juízo, William. Cria juízo. O problema do William é juízo. E dentro de campo ele resolve também. Entendeu? É muito craque, né, doutor? Ao longo desses 38 anos. Muito. Tem outra pergunta aqui que talvez o senhor vai ter que puxar ali da memória, né? Pergunta do torcedor Edson Vander Aires. Ele quer falar um pouco aí sobre a sua área mesmo, a medicina, né? Ele quer saber se teve alguma lesão ou algum tratamento de um jogador que marcou mais para você, tanto pela gravidade quanto pela dificuldade, né? Excelente pergunta. Tem duas lesões que realmente me marcaram muito. Uma lesão, primeira lesão minha, que foi um desafio da minha carreira, foi em 1903 com o Marinho. Outros que eu esqueci de citar, Marinho, um craque. Você como é que justiça? São tantos. Marinho, lateral esquerdo. Cracaço de bola. Pessoa maravilhosa. Muitos anos de Rio Branco. Ele está entre os jogadores que mais atuaram pelo Rio Branco. Não, na Marinho história. É craque. Marinho é uma brincadeira. O nome dele é Marinho em alusão ao Marinho Chagas, que ele jogou no Botafogo, Fluminense, Seleção, etc. Então, o Marinho teve uma lesão no pubis extremamente grave. E na época, inclusive até hoje, a lesão no pubis, o que é o pubis? É a região da bacia, que frente da bacia, é uma das lesões altamente desafiantes. Entendeu? Mas, graças a Deus, depois que eu fiz medicina do esporte e tive uma aula maravilhosa com o médico do Corinthians, o doutor Joaquim Gava, aí para mim ficou bem mais fácil, porque eu consegui entender a lesão. Se você não conseguir entender a lesão, você não consegue tratá-la. Então, é uma lesão muito complicada, que eu tive esse tabu até 2014, e depois de 2014 fui medicina do esporte lá em São Paulo, e tinha uma aula maravilhosa com o Joaquim Gava. Então, quer dizer, ficou muito mais fácil tratar uma lesão. Entendeu? Porque hoje eu trato a causa, eu não trato o efeito. Então, fica muito mais fácil. Uma lesão foi essa aí, essa lesão. Foram 3 lesões que eu tenho a ressaltar. Outra lesão que eu ressalto aqui foi do Fábio Henrique, zagueiro. Rio Branco e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, em Cachoeira de Itapemirim. O Cruzeiro ganhou aquela tríplice coroa. Todo mundo deve se lembrar disso. O Fábio Henrique, um excelente zagueiro, por sinal, meu amigo até hoje, né? Ele simplesmente teve o quê? Uma luxação de joelho, uma lesão extremamente grave, onde pode ter um comprometimento vascular imenso. Tá? Então, essa foi, inclusive, o Fábio Henrique não foi por negligência, por imperice de ninguém. Ele encerrou a carreira em 3 jogos. Porque rompe tudo. Rompe o ligamento cruzado anterior, posterior, menisco, os meniscos, né? Os ligamentos, colateralmente, enfim, é uma lesão extremamente grave do Fábio Henrique. Até encerrou a carreira depois e virou treinador, Fábio Henrique. E a última lesão grave que eu tive foi o ano passado mesmo, com quem? Com o Ranieri. Não sei se vocês lembram. Acho que no início de jogo, 5, 10 minutos de jogo, ele foi chutar uma bola, o jogador, não sei se foi intencional ou não, do Vendaval do Imigrante, não sei se você lembra disso, ele botou uma sola e ele rompeu. Primeira rodada logo. Primeira rodada, acho que 5, 10 minutos de jogo, não tinha 10 minutos de jogo não. Ele foi chutar, sofreu uma prensada, uma sola que vocês falam, no vulgarmente falando, e rompeu o quadríceps,
femoral, que é um grupo muscular do joelho, rompeu o reto femoral, rompeu o vasto medial, o vasto lateral. Ele fez o tendão patelar, ele fez uma lesão gravíssima. Foi tão grave que levou 1 ano para se recuperar. Graças a Deus, para recuperar, está jogando, voltou a jogar conosco. Ah, me desculpa, a outra lesão também, tive com um craque, que mora no meu coração também, foi o Helder. O Helder Scardo, que hoje é policial militar, rio-branquense roxo, ele e a família toda. Ele teve uma lesão pela Série D também, lá em Colatina, jogando, não estou me lembrado qual o time que estava jogando, um time mineiro, que era o Bicho Papão, ganhando até 2-0. O Helder foi na linha de fundo quando cruzou. Quem conhece o estádio de Gilberto Silva sabe, do outro lado do campo eu vi o estalo. Aí eu falei, péssimo prognóstico. Quando eu vi aquele estalido, eu falei, péssimo prognóstico. Não é legal. Quando eu cheguei, o jogador no chão, examinei. Aí, na época, era o presidente Maurício Duque, e o presidente Maurício Duque, um abraço para ele aí. E graças a Deus, sempre fiz um bom trabalho no Rio Branco, e todos os presidentes passaram lá, sempre acreditaram no meu trabalho. Aí falou, presidente, aí o presidente falou assim, doutor, volta pro próximo jogo. Eu falei assim, esquece, não volto mais campeonato. É 1 ano fora. Ele rompeu cruzado anterior, cruzado posterior e menisco medial e lateral. É tanto que ele não voltou mais a jogar em alto nível, coitado, infelizmente. Foi uma lesão, um jogador assim, extremamente promissor e teve que encerrar a carreira precocemente. Foi operado, 1 ano depois voltou, depois reoperou de novo, sofria de constante derrame articular, né? Que é fumar água no joelho ou sangue. É um jogador também, assim, embora no meu coração, e um grande, assim, um excelente jogador, excelente pessoa, assim, outro rio-branquense também, que a família também é rio-branquense. Então, foram essas lesões mais marcantes na minha vida. Graças a Deus, o resto a gente pôde tirar de letra. Agora, foram essas lesões, 4 lesões que citei, Fábio Henrique, Ranieri, Helder, qual foi o outro que eu falei? Foram 3? Eu falei 4, né? Marinho. E do Marinho, mas do Marinho voltou a jogar depois, quase 1 ano, voltou a jogar depois. Marinho, fosse hoje, com certeza você estaria curado rápido. Não teria problema nenhum. Né? Você vê como é que a medicina evolui. Entendeu? E eu digo sempre o seguinte, outro craque que está vendo aqui, ó, Gil Baiano, cracaço também. Gil Baiano. Gil Baiano dava prazer. Outro craque, eu esqueci, Eduardo. Eduardo brincava de jogar futebol. Meu paciente até hoje. Ele é... Rigoberto, Rigo, sensacional também. Né? Rigo, criou juiz depois que ficou velho. Era desajuizado. Mas agora, assim, sensacional. Um carinho especial por mim. É meu paciente até hoje, ele, a família, o Eduardo, ele, o filho, é meu paciente até hoje. Então, o que fica no futebol... Eduardo e Rigoberto pegavam mal na bola, né, doutor? Nossa, na hora de bater falta, né? Eu falava pro Eduardo o seguinte, Rigoberto, eu odiava quando jogava contra o meu time, mas eu tinha prazer de vê-los jogar, porque eles faziam o que queriam com a bola. Vou dizer uma coisa pra você, sem medo de errar. Esses 3 aqui, juntando com o Rani Clay, Eduardo e Rigoberto, não ficam devendo a nenhum jogador do futebol brasileiro, sem medo de errar. Quem vê jogador jogando, vão concordar comigo. Entendeu? Mas, infelizmente, por caminhos que não interessa dizer aqui agora, não vingaram no futebol. Mas jogador, assim, teria posição em qualquer time em Série A brasileiro, do futebol brasileiro. Doutor, estão dizendo ali que o senhor é o médico mais cheiroso do campeonato. Que história é essa aí? Obrigado. Inclusive, eu passei o perfume para fazer entrevista. São os gozadores. Você vê, né? Doutor, pergunta ali do torcedor Tiago Monteiro. Ele está querendo saber qual foi o momento mais marcante para o senhor no Rio Branco. Você já citou alguns, né? 83, 2015. Mas para você, qual foi aquele mais especial, assim, que você guarda ali do fundo do coração? Rapaz, vou falar com você. Foram 2 títulos muito marcantes mesmo. O 2010, em função daquele jejum que nós tivemos de aproximadamente 24 anos, se não me engano. Entendeu? 24 anos mais ou menos, no qual o Juliano Paris está fazendo um ótimo trabalho, mas depois deu alguma coisa errada. E nós, que eu digo assim, porque eu sempre, graças a Deus, eu participei da comissão técnica também, indicando jogadores, sempre os presidentes que passaram por Rio Branco, o próprio Luciano também hoje, que me dá muita abertura. E como conheço o futebol capixaba, né? Vamos dizer assim, eu sou mais antigo no Rio Branco, né? E dessa abertura, convidamos o Del veio. E confesso a você que, por ser um clássico que marcou muito. Esse marcou. Agora, por incrível que pareça, esse 2010 marcou muito. Agora, o que marcou mais foi 2015. Vou explicar por quê. Porque nós fizemos um time excelente, um time quase que imbatível. Não sei se você lembra disso, nós fizemos assim, só sabia, nós entrávamos em campo, só sabia qual o placar, com todos os respeitos das outras equipes. Nosso time era diferenciado, muito bom. O time era muito bom mesmo.
Né? Tem o do Bruno Paiva também, que é um cracaço também, que esqueci de citar. Esses caras zagueiros maravilhosos nós tivemos, entendeu? E aí, então, o que acontece? Nós fizemos uma campanha tão boa, tão boa, tão boa, que quando jogamos Gol Esportiva, primeiro jogo a gente não foi bem, confesso a você que a gente não jogou bem, ganhamos, porque o time não era muito bom, ganhamos de 1-0. Ganhamos de 1-0. Gol do João Paulo. O gol do João Paulo, um golaço, por sinal, o Bruno Paiva fez jogar de craque pela direita, olhou para um lado, jogou do outro lado, fez uma coisa totalmente diferente. E o João Paulo. Não, foi Edu Capetinho, foi não? Fez gol? Não, foi Edu Capetinha. Foi Edu que fez esse gol, não foi não? 2015. Creio que tenha sido João Paulo. Edu fez uma grande campanha, mas eu acho que o gol desse jogo foi João Paulo. O irmão do Paulo Vitor vinha saindo e jogou por cobertura. O torcedor tá ali, daqui a pouco alguém confirma pra gente ali. Foi Edu ou foi João Paulo? Foi Edu, se eu não me engano. Com certeza. João Paulo também era um craque, está com aquele time. Né? Outro cracaço também que esqueci, tá? João Paulo. Na verdade, doutor, justiça seja feita. O gol do título foi de Pepeta, né? Na final. O gol que não valeu. Não foi anulado. Um gol assim, absurdamente. Anularam, mas seria o gol, né? Seria o gol do título. Pepeta, né? Uma pessoa maravilhosa, também gosto muito, é maior no meu coração. Jogador sensacional também. Vários jogadores bons. E o que marcou foi 2015. Por quê? Olha só 2015. Rapaz, eu fui na atenção para aquele jogo, não sei se vocês lembram, 2015, 18 mil pessoas no estádio, aqui mesmo na Praia do Canto, onde eu moro, vans e mais vans lotados, camisa do Rio Branco, aqui no prédio onde eu moro também. Assim, e chovendo, e Rio Branco, aquele time massa, a torcida empolgada. Nós éramos, assim, uns 70% a mais torcida do que do Rio Branco, do que a de esportivo. O lado do Rio Branco estava cheio, o esportivo estava mais ou menos cheio. E aquele dia, rapaz, não sei, eu estava muito tenso naquele jogo, muito, mais do que 2010. Começou o jogo, esportivo mandando o jogo, não sei se você estava presente nesse jogo, esportivo mandando o tempo que você realiza, mandando o jogo, papá, um garoto lá do meio da rua acerta um chute mandrake para danar, o que acontece? Aí o grande goleiro Paulo Vitor, um cracaço, o melhor goleiro que eu vi no Rio Branco até hoje, desculpe os outros, né? E falhou no gol. E o que aconteceu? A torcida do Rio Branco, a torcida apaixonada, é Paulo Vitor, incentivando o Paulo Vitor. Paulo Vitor deu a volta por cima, entendeu? Depois teve um pênalti, que o Ratinho, outro craque também, que fez um... Ratinho batendo pênalti é brincadeira. Eu só queria saber que hora que ia ser o gol, que eu tinha certeza. O Felipe, meu amigo, nem saiu na foto. Felipe nem saiu na foto. E depois, assim, fizeram o gol e eles em cima, perdendo o gol, o Paulo Vitor fazendo uma campanha com umas defesas maravilhosas, defesas impossíveis. Aí daqui a pouco entrou quem? Entrou o time titular praticamente. Bruno Paiva, entrou Pepeta, pronto, mandamos o jogo. Não sei se você lembra. Nós fizemos 1-0, um gol mal anulado. Teve um pênalti escandaloso no Pepeta que o juiz não deu. Entendeu? Não é choro porque já passou o jogo, nós ganhamos, fomos campeões, mas o juiz poderia ter complicado aquele jogo, porque teve um pênalti claro do Pepeta, um gol muito mal anulado do Pepeta, e mandamos o jogo, entendeu? Então, por incrível que pareça, por que eu me emociono nesse título? Porque o time era tão bom que eu não aceitava a derrota. Eu não aceitava. Eu ia ficar muito mal. Porque o time era tão perfeito. E a Desportiva veio toda capengando no campeonato. Veio muito mal. Acho que ficou em 8º lugar, não sei. Com todo respeito ao Desportivo, que é um grande time também. Mas veio muito mal no campeonato. Mas é um clássico. Clássico é clássico. Não tem jeito. Clássico é clássico. Eu lembro, estou muito bom futebol. Estreia do Sávio. Casa cheia, Desportivo. Rigoberto fez um gol maravilhoso, 2-0 para o Rio Branco, com estreia do Sávio, Flamengo, Real Madrid, etc. Então, clássico. Gol de falta, que a gente falava agora há pouco, né? Gol de falta. Inclusive, fizeram um quadro, né, dele, que, mais do que homenagem merecida, você entendeu? Então, realmente, assim... Então, esse título, por incrível que pareça, o que mais marcou foi 2015. Em função de tudo que nós fizemos e numa partida só, quase que nós botamos tudo a perder. Né? Em off eu falo por quê. Não posso citar agora não, eu sei o motivo. Agora, doutor, em 2010, eu confesso que eu não lembro se o senhor estava no jogo da final, o último jogo. Pelo amor de Deus, claro que eu estava, rapaz. Que o Dé passou uma hipertensiva. Exatamente, isso que eu ia falar, porque nesse jogo, quem foi parar na ambulância foi jogador não, foi Dé Aranha, né? Foi o Dé Aranha, quem levou o Dé fui eu, teve uma crise hipertensiva nesse jogo. O que aconteceu? Rio Branco bem, jogando bem, papá. Aí nosso time começou a machucar outro, cansar, cãibra. E o melhor jogador nesse jogo nosso era o Emílio. Tava jogando, o Eduardo estava suspenso, não sei se você lembra. O Eduardo estava suspenso.
O Emílio acabou com o jogo. Emílio sai. Quando o Emílio saiu, o time do Vitória veio todo para cima. O mais engraçado de tudo, que o Boaz, ele não deu desconto nessa partida, não. Aos 45, ele pegou a bola no meio de campo e terminou. Foi a coisa mais engraçada e, ao mesmo tempo, emocionante. Porque ele estava tomando uma pressão. E se eles fazem o empate do jogo ali, eles ganham, o título é deles. Se eu não me engano, acho que o título é do Vitória. E o que aconteceu com o Dé naquele jogo ali? Ele teve. O Dé ficou tão nervoso, o Dé, tão experiente, já dirigiu vários times e tal. Dé Baranjas jogou no Botafogo, Vasco, etc. Né? Ele teve uma crise hipertensiva. A pressão dele, monitoraram, estava 220, assim, 220 por 120, assim, ou seja, uma coisa monstruosa. Tem que fazer um AVC, um acidente vascular cerebral, entendeu? O famoso derrame, né? E ele quase nem comemorou. Porque daquele jeito, o engraçado dele, poxa, meu compadre, o negócio ficou feio, né? Eu não pude ver mais no final do jogo. Você não viu nada dessa. Você está na ambulância desde 15 minutos. Faltando 15 minutos para terminar o jogo. E, inclusive, não vi também. Mas realmente foi muito emocionante. Agora, o título mais que me marcou foi 2015, em função de tudo que nós fizemos. E talvez numa partida só, a gente quase botou tudo a perder. Agora, doutor, você falou que em 2015 você não aceitava perder por tudo que o time estava fazendo naquele ano, né? Tem até uma pergunta aqui de um torcedor, porque a gente sabe do seu profissionalismo, a gente sabe que você é marcado por isso também, mas em campo o senhor é muito marcado pela determinação ali, às vezes até de ir para cima, de cobrar a arbitragem. É claro que todo mundo faz isso, né? E o torcedor capa preta se identifica muito com o senhor por conta disso, porque vê o senhor trabalhando e, além de trabalhar, o senhor está ali cobrando. De onde que vem tanta energia, tanta determinação assim para fazer sempre essas cobranças aí? É interessante. O que acontece? As pessoas que me conhecem fora de campo sabem que eu sou uma pessoa extremamente dócil. Extremamente dócil, completamente. Eu me transformo quando eu entro em campo. Porque assim, eu sou tão apaixonado pelo, mas tão apaixonado pelo Rio Branco, que eu não aceito que o juiz, a arbitragem, venha a errar de forma deliberada ou não contra a gente. Entendeu? E eu tinha um treinador que falava o seguinte: doutor, é o Rio Branco contra 9. E por coincidência ou não, ninguém, pelo amor de Deus, ninguém está duvidando da lisura, da credibilidade, da honra de ninguém. Ninguém. Mas se a gente vê cada coisa do futebol capixaba, inclusive, desculpa o Gustavo, que é meu amigo pessoal, gosto muito do Gustavo, uma pessoa muito diálogo, apesar de ser torcedor do Rio Branco, odiá-lo, mas eu tenho assim, um diálogo muito bom com ele, muito salutar. E, coincidentemente, os caras erram muito contra a gente. Na dúvida, é contra. Na dúvida, é contra. Então, é isso que eu questiono. E detalhe, pasme, torcedor do Rio Branco, eu sou amigo pessoal de todos eles fora de campo. São meus pacientes. Eles são meus pacientes, você tem ideia? Familiares deles. Entendeu? E o pior de tudo, quando eles param, o que acontece? Eles botam a camisa do Brancão e vão lá que bancar torcer pro Rio Branco. Eu falei, cara, você torce pro Rio Branco? Eu não sabia. Você errava tanto contra o Rio Branco, eu achava que você fosse anti-Rio Branco. Não, doutor, eu e minha família inteira. Eu somos rio-branquense. Você entendeu? Então, parece que é Rio Branco contra todos, com todos os respeitos aos outros clubes. Então, o que acontece? Isso aquela síndrome de Robin Hood, né? Que nós temos. A gente torce pelo mais fraco. No seguinte, não é que o branco seja mais fraco. O branco é o time mal torcido, é o mais querido, etc. É porque eles insistem em nos prejudicar de uma forma, né, não sei, intencional. Não acredito que seja intencional, mas né, vamos ver agora, recentemente, em Real Noroeste. Pelo amor de Deus. Um contrassenso de todo tamanho. Posso ressaltar essa de Real Noroeste? Vou te dizer. Nós fomos jogar lá com uma ambulância. Ambulância sem a mínima condição de... Não tinha um ressuscitador, né? Não tinha o mínimo do mínimo. Não tinha o mínimo do mínimo que a medicina do esporte preconiza para se ter um futebol. Se ter uma partida de futebol ou qualquer evento esportivo. Principalmente evento esportivo de uma grande monta, tem uma multidão muito grande. Não sei se soubesse aqui, vocês sabem, que reza o seguinte: quando muitas pessoas dizem, doutor, você é o médico de todos os clubes. Não, sou, principalmente do Rio Branco, lógico. Mas ninguém, não sei se sabia,
quando eu estou ali envolvido num evento esportivo, Rio Branco, jogando tipo contra o Estrela, por exemplo, se o Estrela não tiver médico, a responsabilidade é minha. E pior, a responsabilidade do médico ali é dentro de campo e fora de campo. Qualquer situação que ocorra com algum torcedor, a responsabilidade é minha. Né? Poucas pessoas sabem disso, acho que eu tenho não. Como também, eu sou responsável pela equipe visitante. Não interessa se a equipe não tem médico. Eu sou médico ali. Então, é por isso que eu corro para lá, corro para cá, corro para lá, corro para cá. Então, a minha empolgação vem disso aí. Dessas vezes, injustiça, como aconteceu na Real Noroeste, o contrassenso. Jogamos no jogo com a ambulância. E o Branco pode jogar. Aí o Branco, né, falou, Louco Abreu, etc., na imprensa mundial, nacional, papapá. Aí, no outro jogo contra o Vitória, mudaram a ambulância. Ué, a ambulância, olha o contrassenso, a ambulância não era boa? Por que não continuaram com a ambulância? Por quê? Porque eles iam tomar WO pela condição que a ambulância oferecia. Era uma ambulância, com todo respeito ao pessoal lá de Águia Branca, não tem nada falando do pessoal de Águia Branca, mas estou falando da situação que ocorreu. Entendeu? Que eu fui para a televisão, falei, fui para o jornal, falei, e não tive ressonância, não tive respaldo com relação a isso aí. Porque realmente é um absurdo. Uma ambulância igual aquela, não dá para garantir nada. Você não tinha um desfibrilador. Se a pessoa faz uma parada cardiorrespiratória, vai morrer. Entendeu? Eu espero que eles tenham mudado a ambulância. Entendeu? Se não mudar... Inclusive, eu sugeri o presidente, o presidente da Federação, Gustavo Vieira, uma coisa muito interessante, né? Para fazer... Inclusive, me dispus a dar esse curso para eles. Curso de primeiros socorros. O que significa isso? Aquele é para quê? Para evitar que a partida seja tão travada, que a partida tenha mais dinamismo. De que forma? Você ministra um curso de primeiro socorro que o juiz, o árbitro, ele vai ter capacidade de julgar se aquele atleta está realmente lesionado ou está fazendo a famosa cera, está retardando a partida. Achei muito interessante. Falei com no caso, seria para arbitragem, né, doutor? Para arbitragem, para os bandeiras, e os assistentes e os árbitros principais das partidas. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai dinamizar a partida. Você vai fazer com que a partida ande, né? Aquele atleta olha assim, não, levanta, vambora e tal. Não é porque o atleta, porque o árbitro chega, ele realmente, poxa, ele fica impotente. Ele não tem condições técnicas de dizer se aquele atleta está realmente simulando, você tem uma coisa. Eu falei dessa ideia para o Salvadeu, que é o preparador físico, falei para o Wilson Marcelina, gostou muito, e falei para o Gustavo, me proporia a dar esse curso gratuitamente. Você está entendendo? Que, assim, sem custo nenhum para a federação. Disponibilizar algumas datas que eu possa, que eu vou fazer. Eu acho interessante isso. Não sei se o torcedor concorda, você concorda também com isso aí. Eu acho que é interessante. O senhor está citando essa questão do curso, né? Muita gente cita algumas outras questões que talvez fosse importante para ser adotado no futebol capixaba dentro dessa proposta mesmo, tanto do andamento do jogo quanto da saúde dos atletas, né? Tem alguma outra prática que você vê sendo feita no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, que acha que se encaixaria dentro do futebol capixaba? O que acontece? O problema todo é que você trazer qualquer prática, às vezes, da Série A, B, vamos dizer assim, para o futebol capixaba, realmente é muito complicado. Por exemplo, com essa pandemia agora, o retorno do futebol capixaba, eu vejo com muita preocupação. Porque o custo em torno disso é extremamente oneroso. Por exemplo, né? Reuniram alguns médicos, se não me engano, do Bangu, acho que do Vasco, do Flamengo, do Canuri, que é até um amigo meu pessoal, é outro médico do Flamengo, que é o chefe responsável pelo chefe do departamento médico. São tantas exigências, por exemplo, você vai ter que usar, vai ter que a equipe vir vestida de casa, né, uniformizada de casa, você teria que ter 3 ou 4 campos de treinamento, porque você vai treinar por setores, tipo defesa, treinar meio de campo e treinar ataque. A coisa assim, extremamente viável. Você tem meio campo, às vezes nenhum. Como é que você vai treinar? Você entendeu? Entendeu? São setores e goleiro. Nunca vai se juntar. Por exemplo, não vai poder participar, os jornalistas não vão poder participar. Tá entendendo? Os jornalistas não vão poder participar.
você vai ter que ter banheiros individuais. O banheiro usado por um vai ter que ser usado por outro. Tá entendendo? A higienização do carro, enfim, é uma exigência extremamente grande para você fazer isso. Medir a temperatura antes do jogador entrar e depois que o jogador sai. Entendeu? Medir essa temperatura. Então, são exigências, assim, que para o futebol... Fora a testagem ainda, né? Oi? Não Fora a entendi. testagem dos atletas. Sim, através de temperaturas que vai fazer isso aí. E fazer e teria que fazer, perfeito, bem lembrado. E teria que fazer o exame, o teste, né, do Covid-19 para todos os atletas. Quer dizer, é extremamente oneroso. É extremamente quase que impossível uma situação dessa. Então eu vejo com muito pessimismo o retorno do futebol capixaba nessas condições. Agora, doutor, voltando um pouco àquele assunto, quando o senhor falava da sua garra, da sua determinação ali dentro de campo, um torcedor até perguntou sobre isso. O Gustavo Coan, ele perguntou por conta dessa identificação que a torcida tem pelo senhor e por toda essa entrega que o senhor tem pelo Rio Branco ao longo de 38 anos, você se considera um pouco ídolo da torcida do Rio Branco? Acho exagero. Essa parte eu acho exagero. Eu adoro o Rio Branco, gosto do Rio Branco. Eu tenho, assim, além do carinho que eu tenho pelo Rio Branco, a recíproca é verdadeira, entendeu? Eu tenho uma reciprocidade muito grande. No hospital, é no posto de gasolina, na academia, entendeu? Então eu vejo assim, as pessoas às vezes pedem autógrafo, tiram foto comigo. É um carinho muito grande. É o maior pagamento que eu tenho no Rio Branco, é esse carinho que os torcedores têm por mim. E eu falo o seguinte, que às vezes o torcedor reclama do presidente, reclama do preparador físico, reclama do goleiro, dos atletas, mas nunca reclamaram de mim, graças a Deus. Eu estou dizendo, até que um dia eu ser presidente, aí muda tudo. Aí muda tudo. Aí eu viro, né, de ídolo eu viro uma besta, né? Entendeu? Mas É não, verdade, é eu verdade. acho que eu sou assim, eu faço parte da história, procuro fazer o melhor, mas ídolo, não, tem muito mais ídolo que eu, com certeza. Agora, doutor, a atual diretoria do Rio Branco assumiu o clube em 2019, né, já tem aí 1 ano e 6 meses de trabalho, e desde então, pelo menos desde o início, o clube tem buscado dar um respaldo maior e necessário, principalmente nessa área da saúde, né, tanto com a fisioterapia, quanto a questão clínica dos atletas, mesmo feito parcerias com alguns profissionais, né, a gente tem profissionais que são gabaritados, atuando para melhorar mesmo esse condicionamento dos atletas, né. Para você, como médico, qual a importância você vê desse respaldo, desse trabalho para prevenir lesões, até mesmo para acelerar, né, algum processo de recuperação? Qual a importância de ter um respaldo como esse? Nossa, total, excelente. Inclusive, eu queria ressaltar. Às vezes o presidente Luciano ele é muito criticado, né? Mas o Luciano é um garoto, né, em relação a mim. Então, o Luciano, juntamente com a questão de diretoria, é um baluarte. É um baluarte. Eu sou um admirador dele. Quando disseram, pô, doutor, por que o senhor assume o presidente do Rio Branco, não sei o que lá, blá, blá, blá. Rapaz, eu acho que ele está fazendo um trabalho tão bom, tão bom, tão bom, que se ele tivesse algum respaldo, entendeu? Ele poderia fazer muito melhor. E outra coisa, ele é um vanguardista. O Luciano é um cara vanguardista. Ele trazia um Louco Abreu como ele trouxe, rapaz, eu já passei por vários presidentes, né? Presidente, assim, casca grossa, meio que esse presidente, né, cascudo, e nunca vi uma pessoa assim, com tão visionário quanto o Luciano, falando sério. E vejo ele assim, uma pessoa sozinha, lutando sozinho. A gente conversa muito, ele me pede muito conselho e tal, talvez porque eu sou um pouquinho só mais velho que ele, né? Um pouquinho mais de experiência do que ele. Porque ele não tem de idade, eu tenho de cura, para ter ideia. É um garoto, mas eu acho ele assim, é um vanguardista, é um cara progressista, é um cara que enxerga longe, e ele, sempre que ele fez isso, ele procurou dar o respaldo, seja a fisiologia, seja da preparação física, seja da fisioterapia. Eu, assim, graças a Deus, eu estou muito bem respaldado, uma retaguarda muito boa, entendeu? Eu só gostaria que ele contratasse um outro médico para me ajudar, para eu ficar um pouco fora de campo, para me desgastar menos. Só isso. Mas eu vou deixar Mas, para detalhe. mas, mas o novo tem que fazer aquela mesma cobrança em campo que o senhor faz. Aí é difícil de achar, doutor. Aí é complicado. Não, aí a vantagem que eu tenho, que é a vantagem. Acho que o seu profissional, que pelo menos eles me consideram, os torcedores, os futebol, o presidente da federação, o presidente do Rio Branco, etc, etc, eu acho que eu tenho minha voz, assim, ele é mais respeitada. Você pode ver que quando os árbitros falam comigo, eles têm muito respeito pela minha pessoa. Entendeu? Que sabe que aquela pessoa fora de campo, o doutor José Carlos, médico,
é uma pessoa dócil, pessoa bacana, pessoa assim, amiga, parceiro, companheiro, tá ali para ajudar. Então ele sabe disso. Quando eu me exalto um pouquinho, eles levam tudo em consideração isso aí. E depois, quando acaba o jogo, peço desculpa, etc, etc, etc. Agora, eu nunca faltei com respeito com nenhum deles. Nunca faltei, não vou faltar. Posso falar um pouco mais bravo e tal, né, etc. Mas nunca faltei com respeito. Então, existe na realidade, o que acontece dentro de campo? Isso é reciprocidade em termos de respeito, né, e de como eles compreendem. Que às vezes eles erraram. E muitas chegam assim, doutor, eu acho que eu não errei. Eu falo, você errou. Depois você vai ver no vídeo que você errou. Não, se eu errei, eu vou pedir desculpa. Eu falei, o que adianta? A bagunça já foi feita, não tem mais como voltar atrás. Eu falo com eles assim. Você entendeu? Então, não, realmente, como o Luciano fala assim, o presidente Luciano, doutor, nesse jogo você não pode faltar. Você tem uma ideia? Eu fiquei pendurado com 2 cartões. 8 partidas. 8 partidas. Eu fiquei a primeira fase todinha com 2 cartões. E agora, para quem não sabe, a comissão técnica tem a mesma punição dos jogadores. 3 cartões e suspenso na partida. E eu fiquei 2 cartões, 8 partidas. Tomei o primeiro, segundo cartão. Fiquei. Por isso, eu tomo o terceiro cartão, eu não poderia participar da final, porque eu não zero os cartões. Zero cartão, só 2 cartões, não é isso? Dá sempre perdão para as oitavas, né? Para as oitavas ou para quartas? Para as quartas. Né? Para as quartas, eu não zeraria. Entendeu? Então, eu fiquei esse tempo todo, pianinho, dava uma freada no... Mas mesmo assim, dava o meu espetáculo lá e buzinava no ouvido deles. Tá certo. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Queria então que você aproveitasse essa finaleira aqui para deixar um recado aí para o torcedor Capa Preta, que está em casa, está ansioso aí para ver o Brancão entrando em campo. Queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos torcedores. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Primeiro, porque quer dizer, falar do Rio Branco é uma honra. Não é Rio Branco que está honrado, eu que me sinto honrado. Primeira coisa é isso. Dizer depois que eu amo toda essa imensa torcida Capa Preta, essa torcida apaixonada, entendeu? Que eu amo assim, de paixão mesmo. O Rio Branco já teve assim, momentos muito bons, né, com alguns presidentes. Teve momentos muito bons também, está tendo com o Luciano. A gente vê a luta dele aí. Eu gostaria, eu me lembro disso do campeonato, o Luciano foi muito criticado. Aí eu entrei no grupo e falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos esperar começar. Depois que o campeonato começar, vocês criticam o presidente. Porque nós estamos falando, nós estamos prejulgando, nós estamos pressupondo de coisas que iriam acontecer que não aconteceram. Nós estamos dando aqui de mantinar. Coisa não funciona assim. Vamos deixar. Depois eu sei o primeiro. Mas, doutor Fernando, calma. Depois, que estava dando muita, desculpa a expressão aqui, porrada nele, ele ter saiu do grupo do Renascimento Capa Preta, que ele não aguentou. Falei, gente, calma, temos que apoiar. É o momento agora é apoiar. Se não der certo, com certeza eu sou o primeiro a chamar ele em particular. Presidente, não está dando certo, vamos mudar. Eu e o Luciano, quando algumas pessoas pensam, ele é uma pessoa assim, que ele ouve bem, é um cara de diálogo. Tá entendendo? Então, quer dizer assim, um abraço. E eu que agradeço. Meu muito obrigado pela semente do Cita Preto e quero dizer que o Brancão será eternamente o meu amor. Doutor, tá certo. Agradeço aí pela disponibilidade de o senhor participar desse papo de internet aqui com a gente, falar um pouquinho sobre a sua história, falar sobre medicina esportiva, falar sobre o Rio Branco, que é nossa grande paixão, né? E também, doutor, aproveitando aí que você está com a camisa, mostra mais a camisa aí. Ah, tá. Dá para ver melhor? Dá para ver. Essa camisa aí, para quem não sabe, é uma nova campanha que está sendo lançada pelo Rio Branco agora, né? Campanha de sócio-torcedor. Quem quiser mais informações, só lá vai acompanhar todas as informações sobre essa camisa. Pode adquirir a camisa e ainda fica como sócio durante 1 ano do Rio Branco. Então, é uma ótima oportunidade para adquirir essa bela camisa que o doutor está usando. Tá certo? Doutor, linda, boa noite. Linda Obrigado, camisa. hein? Saúde para nós. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.